E aí, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Lucas, sejam bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui pra atualizar vocês das minhas leituras dos últimos meses, porque assim, saíram vídeos sobre o que eu andei lendo. Aí, recentemente, se você acompanha todos os vídeos, você já sabe mais ou menos o que eu li, mas tiveram alguns livros que eu li no mês de setembro e outubro que eu não comentei ainda com vocês aqui no YouTube. Então, se você não me segue lá na Twitch, que é onde eu faço as lives, ou no Instagram, que geralmente eu comento das minhas leituras, ou no Scoob também, você não sabe que eu li esses livros, nem o que é que eu achei deles. Então eu resolvi juntar e falar desses 6 livros. Assim, eu obviamente li mais livros em setembro e outubro, só que esses outros livros que eu não vou falar aqui é porque já tem vídeo sobre. Então todos esses vídeos que estão aqui na tela, vou deixar a thumb aí de cada um, foram de leituras minhas realizadas em setembro e outubro. E aí, caso você queira saber tudo que eu li em setembro e outubro, além de assistir esse vídeo, assiste todos esses vídeos que estão aqui na tela pra você ficar atualizado sobre o que é que eu andei lendo, o que é que eu achei das minhas leituras, tá? Mas eu também não queria falar tudo de novo sobre esses livros pra não ficar uma coisa muito repetitiva, e aí eu resolvi falar desses 6 livros que estão aqui no meu colo. E eu já queria dizer uma coisa, 3 deles eu favoritei e 3 deles eu odiei. Então foi bem 8 ou 80, esse vídeo vai ser bem 8 ou 80, inclusive desses 3 que eu odiei, teve 2 que eu não cheguei nem a terminar. Então temos 2 livros abandonados, 1 odiado e 3 livros favoritados. E é isso, não se esqueça de deixar logo o like aí no vídeo pra você não esquecer de deixar no final. E por favor, se inscreve no canal caso você tenha chegado aqui por acaso, porque a gente tá com a meta aí de chegar até 50 mil até o final do ano. E é isso, vamos começar logo a falar dos livros que eu tô ansioso. O primeiro é o livro Sangue Ruim, desse autor aqui, Eio Shirovici. Eu não sei se é assim que fala o nome dele, mas enfim, eu li esse livro em setembro, é um thriller, é basicamente sobre um cara que ele é um psicólogo e ele tá numa palestra lá sobre questão de memória perdida. E aí, quando ele tá saindo dessa palestra, um cara super rico, já que tá meio idoso assim, quase morrendo, chega nele, pede ajuda pra ele e diz que ele precisa muito tentar reviver e reativar uma memória que ele perdeu, que ele não lembra mais, de 47 anos antes, que ele acordou no meio da noite e do seu lado tinha um corpo de uma mulher morta. E ele nunca descobriu porque o cérebro dele não conseguia lembrar se ele teve alguma coisa a ver com esse crime ou o que realmente aconteceu naquela noite. E aí a gente vai acompanhar essa investigação, entre aspas, desse psicólogo tentando descobrir o que aconteceu. E aí vão ter uns flashbacks, umas cenas no passado que vão mostrar um pouco sobre esse cara mais velho e sobre essa mulher e o que poderia ter acontecido. E a gente vai ficar se perguntando isso o livro inteiro. Só que, gente, é um livro super curto, que tinha momentos que parecia que ele era enorme, porque nada parecia acontecer. Tiveram algumas reflexões legais sobre psicologia e sobre esse rolê da memória. Também não sei se as informações passadas aqui estão corretas, mas eu acredito que sim. Mas enfim, fora isso, eu achei um livro muito ruim. Eu dei 2,5 estrelas pra ele, porque tudo no livro é totalmente previsível. Parece que, tipo assim, as coisas que acontecem, você consegue vê-las acontecendo 10 minutos antes. Você tá lá lendo e você fala, putz, vai acontecer isso e isso. Aí você passa algumas páginas e realmente acontece tudo que você preveu. Não teve nenhuma reviravolta assim que eu me recorde. E pra vocês terem noção de como é um livro que eu considero assim bem esquecível, faz muito pouco tempo que eu li, porque tipo, o quê? Fazem nem 2 meses ainda e eu já não lembro de quase mais nada da história. Porque não é um livro que me marcou, não é um livro que ficou na minha cabeça, não é um livro que, sei lá, mereceu ser lembrado por mim pelo menos. Eu não gostei mesmo de quase nada. Tiveram algumas reflexões assim que eu achei interessante. Alguns capítulos assim mais surtados e ele soube mais ou menos no começo me deixar curioso com a história. Mas chegou um momento que ele perdeu a mão pra mim, pelo menos eu não tava mais interessado, eu só queria que o livro acabasse logo, porque eu já tava sentindo que o final ia ser bem previsível e a resolução desse rolê da memória do cara e desse crime que aconteceu ia ser bem óbvio, e aí eu fiquei até esperando, não, pode ser que ele me surpreenda. Mas infelizmente não, ele não me surpreendeu nada. Eu acabei dando 2,5, que eu podia ter dado nota menor, porque eu achei um livro, assim, algumas partes eu achei ele bem escrito. Eu fiz 4 marcações que foram de frases que eu gostei bastante. Vou ler uma pra vocês verem que não só estou reclamando do livro. Fala assim, ó. Dizem que o tempo cura tudo. É mentira. Quando algo realmente ruim acontece, o tempo simplesmente se parte em 2 vertentes. Em uma delas, a vida segue, pelo menos sustentando as aparências. Mas na outra, aquele momento é tudo que existe e fica se repetindo, de novo e de novo, sem parar. Eu acho essa frase muito boa, me fez refletir bastante, fez pensar que isso realmente é real. O livro fala sobre essa questão assim de como uma tragédia pode afetar muito a vida de uma pessoa, porque por mais que a gente tente superar, quando acontece uma coisa muito ruim, tem dias que você literalmente revive aquele dia e só pensa naquilo e do nada aquela memória lhe atinge. Então, tiveram alguns pontos positivos, mas infelizmente foram mais negativos do que positivos. Mas assim, galera, não é só o sangue que é ruim. E aí a gente vai alternando. Falei de um que eu não gostei e agora vou falar do primeiro favorito de outubro, que foi
Psicose, do Robert Bloch. Eu nunca tinha lido Psicose, inclusive nunca tinha visto o filme, porque eu sempre ficava dizendo, vou ler o livro primeiro, acabei ganhando esse livro e li no mês de outubro. Eu li esse livro em uma live, é um livro super rápido de ler, super rápido mesmo. Ele tem menos de 250 páginas e essa edição da Dark Side, ela tá com uma diagramação assim bem boa e tem umas páginas diferentes, então é uma leitura bem fluida e bem rápida, pelo menos eu achei. Foi um livro que eu fiquei basicamente obcecado do começo ao fim e eu não conseguia parar de ler. Eu li literalmente em pouquíssimos sprints porque eu tava achando muito bom e eu tava muito envolvido com a história. Caso você nunca tenha ouvido falar desse clássico, é sobre esse hotel administrado pelo Norman Bates e a mãe dele. E aí é um hotel que ele é meio abandonado, assim, no meio do nada, não tem muitos hóspedes e tudo mais. E um dia, assim, acaba aparecendo um hóspede lá e ela resolve se instalar nesse hotel. E acaba acontecendo uma tragédia com ela, que vocês devem imaginar o quê? E aí a gente fica acompanhando e tentando descobrir o que aconteceu com essa hóspede, quem seria o responsável pela morte dela e o envolvimento do Norman Bates e da mãe dele nessa história toda. Só que é um livro que ele é bem assim, ele vai lhe soltando umas pistas aos poucos. Eu tava bem focado nisso e eu acabei meio que prevendo dos plot twists do livro, meio que o principal. Só que tem outras reviravoltas também na história. Eu achei que o livro ele passa super rápido, mas ao mesmo tempo não deixa nada faltando, pelo menos eu tive essa impressão. É um livro que foi lançado em 1959, então por ser um livro tão antigo, eu achei que a forma como ele é contado é uma forma bem atemporal. E ele também tem um plot, entre aspas, parecido com outros livros que eu já li. Ele me lembrou um pouco O Silêncio dos Inocentes, mas eu gostei mais desse, inclusive. Ele também traz umas discussões interessantes sobre essa questão dessa maternidade meio tóxica e de como os pais, ou no caso aqui a mãe, podem ter uma influência na criação e nas atitudes dos filhos. E principalmente porque o Norman Bates ele é um homem de 40 e poucos anos, se eu não me engano. Ele ainda mora com a mãe, ele não tem assim muitos amigos, ele é um homem meio solitário. E a mãe dele também tem esse costume de tratar ele como se ele fosse uma criança. Então isso é bem interessante de ser lido, porque você vai ficando bem investido e curioso pra saber como funciona a relação desses dois e o que será que poderia ter acontecido. Eu falei pra vocês que eu peguei o plot, mas eu não me irrito quando eu pego um plot de um livro e se o autor fizer isso de uma maneira boa, de uma maneira esperta, que não seja uma coisa previsível, mas que seja uma coisa que se o leitor prestar atenção, ele consegue imaginar. Gostei de tudo, é um livro bem envolvente. O capítulo do livro é incrível, tipo assim, muito bom. Me deu uns arrepios quando eu li esse capítulo umas 3 vezes, porque eu gostei muito do final do livro. Acho um fato muito interessante aqui o livro, quando ele foi adaptado pelo Hitchcock, ele simplesmente surtou e comprou todas as edições do livro disponíveis no mercado, todas. Porque ele não queria que as pessoas soubessem o final pra ter a experiência completa quando fossem ver o filme dele. Então assim, pra vocês terem noção de como o cara ficou doido pelo livro, recomendo muito, gratidão por este livro aqui. Chegamos no meu primeiro abandono do mês, e infelizmente eu abandonei Butcher Boy, do Patrick McCable. É um livro curtinho também e eu fiquei chocado porque é um livro que ele tem 200 páginas, mas eu abandonei, pra vocês terem noção de como não estava gostando. Eu li até a página 100, eu acho que eu cheguei na metade do livro, mas é um livro muito curto que parecia que era enorme, porque eu tava achando ele muito denso, de uma maneira ruim. De uma maneira que parecia que eu só tava lendo um monte de coisas sem propósito nenhum, e nada do que eu tava lendo realmente ia acrescentar alguma coisa pra história, principalmente porque a sinopse do livro me prometeu uma coisa meio diferente, porque o livro, no caso, seria pra ser sobre esse menino chamado Francis, e ele se passa ali no século XX, na Irlanda. No caso, é uma história sobre crianças cruéis, e crianças ruins, crianças violentas, e vai falar muito sobre abuso também, sobre infâncias traumáticas, e sobre coisas horríveis que podem acontecer na infância de alguém. Só que tiveram alguns pontos assim do livro que eu ficava, não, agora vai, a história vai engatar. Tinha um acontecimento assim, uma coisa que eu dizia, não, agora vai movimentar a história. E aí, na página seguinte, já voltava pra mesmice, que era só o personagem contando a rotina dele. E aí não acontecia nada demais assim. Eu cheguei na metade do livro e eu acho que teve 1 ou 2 acontecimentos que realmente movimentaram a história e deixaram a história assim, com esse aspecto mais violento, como eu tava dizendo aqui. É um livro também que ele tem alguns gatilhos, eu fiquei bem desconfortável em uma parte que vai falar sobre pedofilia e sobre abuso sexual. Sei que é proposital, mas não foi esse o motivo de eu não ter gostado do livro. Eu simplesmente abandonei porque não tava mais fazendo sentido pra minha leitura. Eu fiquei lendo e disse, meu Deus, isso não tá indo pra lugar nenhum. Parece que eu li 400 páginas, mas na verdade eu li 20. E parecia que não ia e não engatava. E aí eu me irritei e não consegui concluir. Eu sei que é um livro curto e que eu poderia ter insistido pra finalizar, mas não tava mais fazendo sentido pra mim. Eu insisti até onde deu e quando eu vi que não ia mais pra frente, eu disse, chega. Eu não sou obrigado. Aí eu deixei pra lá. E aí chegamos no meu queridinho do mês, eu acho, que foi A Sangue Frio, do Truman Capote. É um livro de não ficção, só que esse livro é meio diferente porque o autor considera o primeiro romance de não ficção. Então seria a primeira obra de não ficção literária. Vou explicar pra vocês mais ou menos o que isso quer dizer. Ele vai contar sobre um crime que aconteceu na cidade do Texas no ano de 1959.
inclusive o mesmo ano que lançou Psicose. Os easter eggs do meu vídeo que eu nem sabia que iam ter, mas enfim, informação, só curiosidade que eu reparei agora. Voltando ao que eu estava dizendo, o livro vai contar sobre esse crime que aconteceu no Texas em 1959, que foi o assassinato de uma família inteira, que foi a família Clutter. E o Truman Capote, que é o escritor do livro, ele passou 6 anos apurando sobre o caso para poder escrever isso aqui. E o diferencial desse livro que fez ele ficar tão famoso na época, e é um livro que ele é citado em vários outros livros, filmes e séries de true crime, de suspense mesmo, que é o fato de que ele trouxe aspectos de um livro de ficção na forma da narrativa. As notas do autor no final acrescentam muito na história, porque muita coisa que você não tinha compreendido de primeira vão fazer sentido quando ele explica no final. Então eu recomendo muito essa leitura se você é uma pessoa que gosta de true crime, até mesmo de jornalismo investigativo ou só de jornalismo no geral. Eu acho que é um livro que vale muito a pena a leitura. Eu fiz várias marcações, porque a forma como ele escreve é uma maneira muito esperta, pelo sentido dele conseguir capturar a nossa atenção e contar uma história real. O livro também é um livro que ele gerou muitas discussões, eu fui pesquisar um pouco mais sobre ele, porque muita gente fica duvidando da veracidade dos fatos que o autor apresentou aqui, justamente por ele ter usado elementos e às vezes até diálogos, ou ter mudado algumas coisas, colocado alguns aspectos mais ficcionais para que a história funcionasse. Só que mesmo assim eu acho que é um livro que vale super a pena a leitura, eu acho que ele soube muito bem colocar todos os aspectos importantes e as informações que a gente precisava saber sobre esse caso, sobre como tudo isso mexeu com aquela cidade e mexeu com as pessoas. É um livro bem pesado, obviamente, porque vai descrever a cena do crime, vai descrever o perfil desses assassinos. Tem umas partes bem emocionantes do livro e achei interessante, porque por mais que eu soubesse do início ao fim que eu estava lendo uma história real, tinha momentos que ficava uma coisa tão envolvente que eu esquecia que era uma história real e parecia que era um livro de ficção e que o autor só estava ali contando uma história pra mim e que depois ia ficar tudo bem. E aí depois, quando você termina e você bate de novo essa lembrança de que tudo isso aconteceu, você fica mais mal ainda. Então é um livro que mexeu muito comigo e também me fez refletir bastante. É um livro que serve muito também para estudo, e eu fiz várias marcações de coisas que eu pretendo até usar na minha faculdade. Então eu recomendo muito, muito mesmo. Mesmo que você não se interessa pelo tema, eu acho que é também um ótimo começo se você quer começar a ler um livro de não ficção, um livro de true crime. Começar por A Sangue Frio virou um favoritaço da vida. Outra curiosidade, que eu tô só você sabia nesse vídeo. O autor desse livro, ele é um dos melhores amigos da Harper Lee, que é a autora de O Sol é para Todos. E é isso, informação aí, curiosidades literárias. Chegando perto aqui já do fim, faltam 2 livros que eu quero falar. O outro abandono do mês foi Areia Movediça, da Melanie Persson Giliotto. É um livro sueco, a autora é sueca no caso, e ele basicamente vai falar sobre um atentado em uma escola, como esse atentado mexeu com a vida da protagonista, e ela foi tipo uma das únicas pessoas que sobraram, só que aí é que tá, ela era a namorada do responsável pelo crime, do estudante que matou as outras pessoas. E aí ela tá sendo julgada como cúmplice desse assassinato, e a gente vai acompanhar esse processo do julgamento. O livro vai se passar bastante no tribunal, ela respondendo perguntas, ela na prisão também, e também vai se passar algumas partes no passado, mostrando como ela conheceu ele e como a relação deles funcionava. Eu fui com altas expectativas para esse livro, só que eu tava achando o livro muito lento, eu também li até a metade, acho que eu cheguei na página 200 quase. Só que parecia que o livro não estava indo para lugar nenhum e que a autora ficava se repetindo em vários momentos, ou que ela ficava sempre usando aquela carta de tipo assim: em breve eu te dou essa informação importante, mas antes disso eu queria te contar sobre esse dia que eles foram para uma festa e aconteceu isso, isso e isso. E parecia que ela ficava adiando muitos acontecimentos importantes, tudo pro final. E eu não sei como é o final do livro, obviamente, porque eu não li, mas eu sinto que ela poderia ter ido jogando algumas informações e dando algumas pistas assim mais do que tinha acontecido e dos motivos ao longo da história para motivar mais a gente, porque chegou um momento que eu fiquei cansado de esperar ela me entregar alguma informação diferente e ficar só repetindo as coisas e só mostrando que a personagem estava triste, que ela estava confusa e que ela não sabia se ela tinha alguma culpa disso ou não, e que ela se sentia culpada, mas ao mesmo tempo ela se sentia inocente. E aí chegou um momento que eu disse: gente, vai pra algum lugar ou vai ficar só nisso? E aí eu não consegui mais. Era um livro que ele tava me cansando muito e tava perigando até eu entrar numa ressaca literária por causa dessa leitura. Então eu fiquei com muito medo disso acontecer e acabei largando. Eu insisti por muito, muito tempo. Quem acompanhou nas lives viu que eu passei bastante tempo lendo esse livro, mas simplesmente não ia. Eu pegava pra ler e qualquer coisa me distraía, mas assim, foi uma coisa, acho que provavelmente é um gosto mais pessoal. Eu sei que tem muita gente que ama esse livro, sei que tem a minissérie também da Netflix que tem muita gente que elogia, talvez eu veja a minissérie só pra saber o final. E aí, ó, mais uma curiosidade, li aquele livro sueco que não funcionou pra mim e peguei esse livro sueco que funcionou muito pra mim. Agora vocês pegam um café, uma água aí, uma pipoca, um negócio, porque se deixar eu falo por 45 minutos só desse livro aqui, que é Os Homens que Não Amavam as Mulheres, do Stieg Larsson, o primeiro livro da série Millennium. É um dos romances policiais aí mais famosos de todos os tempos.
Muita gente ama esses livros, é um suspense muito famoso, muito conhecido, que eu já tenho aqui pra ler há muito tempo e eu tava doido pra ler, só que eu ficava adiando essa leitura por algum motivo que nem eu sei explicar. Mas finalmente li, é um livro enorme, tem mais de 500 páginas e engraçado, um livro de 500 páginas que eu li super rápido, não me senti cansado em momento nenhum, enquanto tiveram livros aqui que eu tenho menos de 400, menos de 200 e eu não conseguia ler. Então por isso que eu digo, a quantidade de páginas não é o que importa, o importante é o quanto você se envolve com a história. E esse livro aqui eu me envolvi completamente, fiquei completamente obcecado. Vai ter meio que dois personagens principais. O Mikael, ou Michael, não sei como pronunciar o nome dele, ele é um jornalista que ele acaba sendo demitido e preso porque ele acaba mexendo com a pessoa errada. Ele fazia parte da Millennium, que é uma revista super famosa e fala sobre pessoas influentes, sobre crimes e tudo mais. Só que ele acaba perdendo o cargo dele e até sendo preso porque ele é acusado de difamar um homem muito rico e influente ali no país, na cidade. E aí, obviamente, quando você mexe com as pessoas erradas e quando essas pessoas têm poder, você se ferra. E aí ele acaba se ferrando. E quando ele sai, ele recebe um convite de um cara super rico, um homem ali super famoso, de várias coisas ali e tudo mais. Esse cara também já tá super velho e acha que tá perto de morrer em breve. E ele tem muito o desejo de descobrir uma coisa, que é um desaparecimento que assombra ele e a família dele há muito tempo, que foi a sobrinha dele que desapareceu há mais de 40 anos. E aí ele quer muito que ele contrata ele basicamente para escrever uma biografia sobre a vida dele e a família dele e tentar reabrir essa investigação que meio que já foi reaberta várias vezes e nunca foi encontrado o motivo do desaparecimento dela, se ela morreu ou se ela, sei lá, só desapareceu mesmo e por quê. E ele pede o Mikael fazer isso. E o Mikael acaba aceitando, porque meio que ele não tem muito o que fazer e porque a grana era boa. E aí ele começa a investigar tudo isso e começa a adentrar nessa investigação e nesse caso e descobrir muitas coisas. E aí a gente conhece também a Lisbeth Salander, que é a maior de todas desse livro. Ela é basicamente uma hacker, ela trabalha para pessoas assim, porque ela tem muito talento de entrar em computador, descobrir informações das pessoas, rastrear, invadir tudo. Meu sonho é que ela invadisse meu computador aqui, fizesse o que ela quisesse. A Lisbeth é uma personagem que me cativou logo de cara, ela é uma personagem assim, bem complexa, com vários traumas. A gente vai acompanhar várias situações horríveis que acontecem ao longo do livro com essa personagem específico e eu acho que isso acaba criando uma empatia ainda maior por ela e a forma como ela é forte, independente, mesmo com tanta coisa horrível tendo acontecido com ela. E aí meio que esses dois personagens em algum momento ali vão se cruzar, isso não é spoiler, e aí o livro começa a acontecer. É basicamente sobre essa investigação e muitas outras coisas começam a aparecer ali da vida pessoal dos dois. Quando ele começa a reviver esse caso, ele meio que começa a mexer nos pontos que meio que entre aspas ele não deveria e a gente começa a acompanhar tudo isso e fica se perguntando o tempo inteiro o que aconteceu com essa menina que desapareceu, a relação dela com tudo isso e a relação de outras coisas que acontecem na história com tudo isso também. Tem uns gatilhos também, tem uma cena de estupro, tem cena de abuso, tem muitos gatilhos, então fica aí o alerta pra vocês. Mas foi uma leitura que me pegou do início ao fim, foi um livro que eu não fiquei cansado em momento algum. Parece que todas as informações que o autor coloca aqui são importantes pra criar a atmosfera da história e construir os personagens e fazer com que fique tudo muito bem construído. Esse livro me passou a vibe dos livros de Joel Dicker, que são livros assim de romance policial, suspense mais densos, de investigação, mas que tem a sensação de que tudo que o autor coloca tem um propósito e que todos os personagens também têm uma certa importância. Então é um livro que ele também é bem antigo e eu fiquei até chocado com alguns temas e posicionamentos e diálogos abordados aqui para ser um livro assim que não é tão atual. E eu já fiquei doido para ler o próximo livro da série, porque por mais que esse livro tenha um final fechadinho, caso você esteja se perguntando isso, ficam assim umas pontas soltas que você não é obrigado a ler o próximo assim que acaba, você não fica tipo desesperado. Mas eu quero muito ler justamente porque o que faz eu acho provavelmente você querer continuar lendo mais livros dessa história são os personagens, porque tanto o Mikael quanto a Lisbeth foram personagens que eu amei ler sobre e acompanhar eles tentando resolver tudo isso. O final do livro também não deixa nada a desejar, por mais que não tenha sido assim o maior plot twist já lido por mim. Eu achei que o autor fez tudo de uma forma muito inteligente e conseguiu fechar tudo de uma maneira muito certa e de uma maneira bem feita. Então esse livro pra mim literalmente não tem defeitos, eu recomendo para todo mundo, vocês precisam conhecer essa história e conhecer a Lisbeth Salander, porque só por ela vale muito a pena de ler esse livro. E assim concluímos o vídeo. Tivemos aí 3 livros que eu recomendo de olhos fechados e eu espero muito que vocês dêem uma chance para pelo menos um deles. E 3 livros que eu prefiro não comentar mais sobre, porque infelizmente, né? Mas me conta aí nos comentários se você já leu algum desses livros que eu citei aqui, se você gostou, se você não gostou, ou se você ficou com vontade de ler algum deles. O link para compra deles também vai estar aí na descrição, se você quiser comprar pelo meu link, me ajuda demais. Espero que vocês tenham gostado de ver minhas opiniões sobre esses livros. Lembrando sempre que, se você ficou com vontade de ler um dos livros que eu não gostei, não deixe de ler só por minha causa, porque todo mundo sabe que gosto é muito pessoal. E pode ser que um desses livros que eu odiei ou abandonei vire um favorito da sua vida. Então,
sempre vale a pena tentar, eu acho. Se você chegou nesse vídeo por acaso e não se inscreveu no canal ainda, tu vai gostar de mim. Se quiser acompanhar os próximos vídeos, se inscreve aí, porque essa semana vai sair um vídeo bem legal. Eu acho que o próximo vídeo que vai sair, ou talvez o próximo, depois do próximo, vai ser bem legal. Não vejo a hora de publicar. Espero que vocês gostem. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Um beijão e tchau.